Oi pessoal, estou aqui de volta para mais um vídeo, tá? Queria falar hoje especificamente com vocês sobre um assunto que tem me incomodado bastante a mim e provavelmente a muitos de vocês nesses nossos tempos aí de isolamento social, coronavírus, né? No meu caso aqui, no nosso caso, nós estamos aqui desde 17 de março, essa semana então nós vamos completar março, abril, maio, 3 meses, né, de isolamento social, que é o quê? Atendimento a cliente, né, pelas organizações. A gente nesse tempo aí tem feito muita compra, interagido com muitas delas e na verdade eu quero falar sobre atendimento a cliente e principalmente eu acho que a causa maior desse atendimento ruim, que é a divisão em silos, que acabou sendo piorada com a questão do coronavírus. Primeiro vamos falar, dar exemplos que é mais fácil. Quem me acompanha lá no meu blog deve ter lido lá, final de março eu escrevi uma postagem sobre quando rebocaram o meu carro, né, a BH Trans, que é a empresa que cuida do trânsito aqui em Belo Horizonte. Seguindo a sugestão de um leitor, no dia seguinte eu entrei com uma reclamação junto à BH Trans, no dia 31 de março. Nós estamos em 15 de junho, então abril, maio, 2 meses e meio. Não desisti ainda não, tá? Mas entre idas e vindas, assim, é uma coisa muito engraçada, porque de cara demoraram quase um mês para responder, não, mandaram a foto, né, do carro rebocado com a placa, mostrando onde que foi feito, que estaria de acordo com a lei. Ninguém se deu ao trabalho de ler o que eu escrevi, né? Mandei a postagem do meu blog, mandei todas aquelas fotos que estão lá, mostrando que a mão da rua foi mudada e não está sinalizada. O que eu percebi nas minhas interações, né, com diferentes pessoas dentro da BH Trans? Tirando uma pessoa que eu vou citar pelo nome, só sem citar sobrenome, que foi a Maria Imaculada, foi quem tentou me ajudar de tudo quanto é jeito, tá? Esse troço passou internamente na mão de várias pessoas. E fica... Desculpa, agora eu vou ter que ler um pouco aqui, né? A GEACE diz que o problema é da GELUR. Vou ler para vocês, olha que coisa maluca. Informe ao senhor Ivo que ele deve abrir nova solicitação para questionamento da sinalização, pois quem faz essa análise da sinalização implantada na via é a GEACE. Ou podemos direcionar a demanda para eles. A GELUR só responde pelo ato de remoção e pátio, e eles foram realizados dentro da lei, que é justamente o que eu estou questionando, já que se a sinalização está errada, não tem sentido você ter feito a remoção. Por curiosidade, hoje de manhã eu passei no local. A sinalização continua errada e tem 3 carros parados esperando ali para ser rebocados exatamente no mesmo local. E eu fico chateado porque eu tenho certeza que a alta direção, tanto da BH Trans quanto com a Prefeitura de Belo Horizonte, né, não teve a intenção de criar uma arapuca de multas naquele lugar ali. É realmente incompetência e está lá no meu blog. Mas aí o que acontece? Isso aí é o sintoma que eu queria colocar. Organizações de médias para grandes começam a se organizar no que eu chamo de silos. A literatura de administração fala muito sobre isso. O que é isso? Ado, cada qual no seu quadrado. Não é problema meu, eu passo para o próximo e aí ele que tem que resolver. Não tem aquele ponto de contato que pega a reclamação do cliente e acompanha do início ao fim, tá certo? Não tem, fica passando de uma mão para outra, né? Ainda nesse caso aqui, aconteceu uma coisa, que eu teria que abrir um tag, sei lá o que é isso, né? Aí eu perguntei, vocês podem abrir internamente? Que o tag é simplesmente para direcionar minha reclamação de uma área para outra. Mais uma pipocada, né? Não teve jeito, abriu o tal do tag e aí eu tenho até o dia 26 agora para ter uma resposta que eu já imagino qual que vai ser. Então esse exemplo negativo número 1, né? E é piorada essa questão dos silos porque agora as pessoas estão a maioria em home office. Quando é apartamento, né? Às vezes a pessoa se anima a ir lá com outro. Eu tô com esse problema aqui, ó, você pode dar uma olhada e tudo. Agora não, fica em casa passando de um para o outro, né? Passando, como se diz, o macaquinho de um para o outro. E o cliente final acaba sendo bastante prejudicado nesses casos. O outro caso, aí agora já é com a empresa privada, é com as lojas americanas, né? O online, americanas.com.br. Eu comprei 2 unidades desse fone aqui, em abril. Um para cada filha, um deles era para o aniversário de uma delas. É um fone chinês, chamado X-Bon, que devia mudar o nome para X-Ruim, tá? Porque a primeira unidade que eu comprei chegou e ao abrir e tentar fazer o teste, ele é Bluetooth, o lado direito, que é o lado onde ficam os controles, desculpa, o lado esquerdo, não estava funcionando, só funcionava de um lado. Entrei em contato,
com as lojas americanas e aí fiz o processo de devolução, funcionou muito bem. Eles pagaram a despesa do correio e se tornaram o valor. Só que eu comprei... e quando eu comprei, só explicando, né, a questão do marketplace, que é um negócio meio confuso para muitos de nós entendermos. Você acha que você está comprando da Americanas, do Submarino, da Amazon, mas está lá escrito em letras pequenininhas que você está vendido, entregue por XPTO, papapá, papapá. É uma outra empresa. E aí no segundo caso, no segundo fone eu comprei, chegou, a minha filha recebeu, é a aniversariante, né? Falei com a outra filhinha, depois eu compro um outro fone para você. E depois de 5 dias o fone parou de funcionar. Deu exatamente o mesmo defeito. Me faz suspeitar de ser um problema estrutural, né? Um defeito que sempre aparece naquele aparelho. Então abri de novo um chamado na Americanas, explicando isso e solicitando, né, a troca ou a devolução. Não é nem a troca, eu queria a devolução, porque eu não vou mais comprar desse fone. Também tinha feito lá atrás contato com o fabricante. Da primeira vez ele disse que como não deu 7 dias, que era para eu tentar com a empresa vendedora. Na segunda vez eu expliquei que, olha, é o mesmo defeito. Eu acho que é uma questão estrutural que vocês queiram investigar. Não responderam. Dá uma mensagem de que estamos em férias. Eles estão em férias desde dia 2 de abril. Nós já estamos em junho e até hoje não respondem. Agora o que eu fiquei mais chateado mesmo foi a forma como eu fui tratado pelas Americanas. Porque foi comprado dia 22, eu reclamei dia 29. Tá certo? Desculpem, ele chegou dia 22, né? E eu reclamei no dia 22 à noite, reclamei dia 29. Ele ficava insistindo, não, já tem mais de 7 dias de compra. 29 menos 22 é 7. Como assim tem mais de 7 dias? Então o jeito deles contarem é diferente. Eu nem quis olhar no código do consumidor, que eu tinha certeza de que ia ser resolvido. Porque eu acho que eu fiquei mal acostumado com o tratamento que eu tive ao longo de muitos anos com a Amazon. Onde quando você reclamava, na mesma hora você era atendido e eles te resolviam o problema o mais breve possível. Parece que não é mais assim que funciona, né? Então assim, é outro exemplo, né? E esse foi... O link piorou, né? Porque são duas organizações, a Americanas, e aí ela passa o macaquinho para a empresa que vendeu, aí não resolve, aí eu volto para a Americanas pedindo ajuda, ela não ajuda, ela responde a mesma coisa, que passou do prazo de responder. Eu falo, ninguém lê na sequência eu dizendo, tira esse produto da oferta, da venda da Americanas, até entender o que está acontecendo, ele não funciona direito, né? Então, de novo, a divisão em silos. Cada um fica no seu quadrado e não tem um funcionário que tenha a possibilidade ou liberdade de olhar o todo. Isso é muito ruim, não é? E nesses tempos de coronavírus, onde o nosso dinheiro está curto, a paciência está cada vez menor, eu acho que na volta isso vai continuar de certa forma, a gente vai exigir cada vez mais. Gente, a revolução da qualidade total é anos 80, anos 90, Momento Verdade, Ian Carlson, pesquisem aí. Não é possível que esse troço, ao invés de melhorar, está piorando. Código do consumidor, gente, 2020. Então, muito, muito, muito ruim, né? E eu acho que é muito por conta dessa divisão em silos. Então, se você trabalha e é líder numa organização de média para grande, fique atento a isso. Não queira dizer, não, isso não é problema meu. Porque se chegou para você, do mundo externo, na parte de um cliente, passa sim a ser problema seu. Assuma isso. Eu tenho outro exemplo recente com uma outra organização, mas aí é internacional, eu não vou usar, mas a pessoa, que é inclusive diretora, achou que estava me fazendo um favor ao me atender. Não, porque eu como diretor estou tentando te ajudar e você fica reclamando. Eu não estou reclamando, eu estou simplesmente pedindo os meus direitos, não é? Então você vê que isso é em todos os níveis, nos mais variados tipos de organização. Você tem uma pública, uma privada e uma internacional. Agora eu vou falar um exemplo positivo que aconteceu comigo em 2009 e 2010. Eu trabalhava numa grande empresa do segmento de mineração, tinha um estagiário excelente, não é? E estava acabando o contrato. Falei, vou contratar. Aí falaram, não, está suspensa a contratação por causa de uma dessas várias crises que aconteceram aí e tal. Ao invés de me conformar com isso, eu explorei a questão ao máximo. Até que eu vi, olha, para você conseguir isso, você vai ter que ir em 2 silos. No silo da sua diretoria até no 4º nível e depois no silo do RH também até no 4º nível. Você está disposto a correr esse risco, a fazer esse trabalho? Tô. E fiz exatamente isso. Consegui que a pessoa fosse contratada e olha, foi muito bom para a companhia e muito bom para essa pessoa, com quem eu encontrei outro dia, e ela me agradeceu. É algo que eu nem lembrava direito. Estou contando essa história justamente porque eu a encontrei outro dia, né? Eu moro em Belo Horizonte, para quem é daqui sabe que nós somos uma roça grande, e foi muito positivo, foi muito legal, tá? Então, gente,
Acaba com esse negócio de silo dentro da sua empresa. Não está na moda agora esse negócio de área aberta, né? Cada um com seu cubículo. Poxa, quando voltar, né? Acaba com essas fronteiras. Conversem entre si, passem as coisas de um para o outro e assumam a demanda. Eu, como professor e coordenador de cursos numa escola, né, principalmente curso de pós-graduação, eu faço isso. O aluno me manda um e-mail: professor, me deram falta no dia tal, não sei o que, não sei o que. Ao invés de eu simplesmente falar, fale com o ensino, eu redireciono para o ensino e falo: por favor, me mantenha informado da reclamação e do resultado do aluno, porque o aluno, quando se dirige a mim, ele não se dirige ao IVO, ele se dirige ao IVO, professor daquela instituição. A gente precisa entender isso quando a gente lida com o público-alvo, com o público final, com o nosso cliente, com o nosso consumidor. Tá certo, gente? Para terminar, vamos amenizar um pouquinho, né? Dar algumas dicas, né? Para não perder o costume. A primeira delas é de uma série. Né? Eu falei de Falda, né? Falei de Bosch, acredito eu. Se não falei, vale a pena muito, porque está lá no Prime. E aí acabou Bosch, eu fiquei órfão, né? Porque todas as séries que eu estou assistindo, elas estão paradas, né? Até fazer um parênteses aqui, né? Eu adorei o final da série The Good Fight, porque faltando um episódio para filmar, aí veio o negócio do coronavírus, é filmado em Nova York, e quem assiste vai entender o que eu estou falando, né? Eles fizeram como se fosse um desenho animado, né? Eles tinham algumas cenas filmadas e outras não, e aí pro episódio final, então eles misturaram os dois tipos de cena e colocaram os atores e diretores, as pessoas falando sobre o que aconteceu. Foi muito legal, porque não ficou sem uma solução, né, o final da série. Mas a série que eu queria comentar hoje se chama Justified, tá? Ela é baseada num personagem que é um US Marshal, né, que é uma espécie de xerife, e aqueles caras que quando tem fuga de prisão, de bandido, eles correm atrás, tá certo? Tipo aquele filme O Fugitivo, lá com o Tommy Lee Jones indo atrás do Harrison Ford. Aqui nós temos o ator Timothy Olyphant interpretando o US Marshal, né, como uma espécie de xerife, Raylan Givens, no Harlan County, que é no interior do Kentucky, nos Estados Unidos. Bem na região ali dos Apalaches, que é conhecido como uma das regiões mais pobres dos Estados Unidos, né, muito degradada por questão de exploração de carvão, né, que deixou dano ambiental, e uma população muito pobre e com poucas alternativas. Então é um seriado muito legal. Não tem uma trilha sonora tão boa quanto Bosch, mas vale super a pena, em especial pelo fato de, ao contrário de Bosch, aqui você tem dois grandes heróis, na minha opinião, né? O xerife e o inimigo, entre aspas, dele, que na verdade eles eram amigos, né, na infância, né, que é o cara, desculpem aqui eu ter que dar uma olhada aqui, me ajuda aqui, bom, não estou lembrando, o Walton Goggins, ao que me parece, que também é um dos atores de uma das minhas séries preferidas, que é The Shield, que é outra também, só que essa eu já assisti toda, então não tem jeito, tá? E aí já é uma série mais urbana. Essa é uma série de faroeste moderno, na minha opinião. Ele usa chapéu de cowboy, bota de cowboy, e tá sempre, né, em várias cenas ele fala pro cara: você tem coragem? Olha, você quer arriscar? E ele deixa o revólver no couro, faz igual no Velho Oeste. Muito, muito, muito legal. Né, Justified. E uma coisa legal é que cada temporada tem um pano de fundo por trás, que é uma história. E todas elas têm uma história em comum, que são personagens em comum, né? Esses dois que eu falei, e aí tem a Eva, que é uma menina que no começo ela fica com o xerife, que depois aí ela vai e fica com o outro cara que é amigo dele, e não vou falar mais detalhes, porque senão vai ser spoiler. É muito legal. E para terminar, uma dica musical, e é uma jovem que está hoje fazendo 25 anos. Feliz aniversário, happy birthday para Tesh Sultana. 25 anos, gente, em 15 de junho de 1995. Ela começou na rua, né, num estilo, numa coisa que a gente chama de pandering, se não me falha a memória, que é basicamente aquele artista de rua que fica ali tocando, bota lá o negocinho ali para receber o dinheiro, né? Então o que acontece? Ela acabou tendo que amadurecer muito rápido. Gente, a menina é fera, tá? E a minha sugestão, procura no YouTube Tesh Sultana, em especial, tá, o Take One dela para a revista Rolling Stone. Eu acho que é uns 20 minutos. E depois me falam aí o que vocês acharam. Hoje eu falei um pouquinho mais, então eu acho que agora está na hora de parar, né? Falamos sobre vários assuntos aí, temas interessantes, né? E aí agora o que minhas filhas falaram: papai, você não falou lá, então como é que é o negócio? Se inscreva no canal aqui, isso aí deve ser embaixo aqui no YouTube, e dê o like.
eu tô trocando um com o outro, tá? Então se inscreva no meu canal, dê o like e etc e tal, tá joia? Um abraço a todos, né? E até o próximo vídeo.